Assista agora o programa Mais Cidadão. Bom, pessoal, muito boa tarde. Começa aqui o nosso programa Mais Cidadão. Eu queria agradecer a vocês que nos acompanham todos os sábados, que nos motivam, fazem com que a nossa audiência aumente cada vez mais. A vocês, o nosso muito obrigado e o convite para muitas atrações. Pessoal, todo mundo sabe que estamos passando por um período de estiagem muito rigoroso, o maior de uma história de 80 anos para trás. O volume de água do sistema Cantareira, que abastece a nossa região, nunca foi tão baixo. As chuvas também não chegaram para valer. O volume que choveu não foi suficiente para encher os mananciais. A seca e seus efeitos são destaque em todos os veículos de comunicação. E no nosso caso, não poderia ser diferente. Em momentos de uma crise hídrica sem precedentes, as pessoas começam a buscar alternativas para a falta de água na nossa região. E por isso, eu fiz questão de conhecer o engenheiro mecatrônico Pedro Ricardo Paulino, que inventou uma máquina de fazer água. É isso mesmo que você ouviu. A partir da própria umidade relativa do ar, é possível obter água potável. Foi uma entrevista muito interessante sobre um assunto que preocupa todo mundo. No segundo bloco, a nossa querida apresentadora Silvia Coelho vai trazer as principais novidades do setor de estética. É isso mesmo. Vocês vão conhecer tudo sobre os equipamentos e produtos inovadores utilizados pelo segmento que oferece não apenas beleza, mas bem-estar para todos os clientes, homens e mulheres. E olha, eu já posso adiantar para vocês, viu? Vocês vão se surpreender com essas modernas tecnologias. Tudo isso você confere no próximo bloco, daqui a pouquinho. Convido vocês para acompanhar a partir de agora a minha entrevista com o inventor da máquina de fazer água, o engenheiro Pedro Ricardo Paulino. Confira, eu me surpreendi e vocês vão gostar muito. Bom, pessoal, há um tempo atrás, o programa Mais Cidadão já alertava para o problema da falta de água. Falta de chuva e, portanto, crise hídrica no estado de São Paulo e no resto do Brasil, sobretudo nas regiões Nordeste, até em Minas Gerais, que é sempre um manancial de água em nosso país. O que fazer? Quais são as alternativas? O que a tecnologia nos permite oferecer como alternativa para essa solução? Nós estamos aqui conversando com o engenheiro mecatrônico, o Pedro Ricardo Paulino. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria saber de você o seguinte: quais são soluções que nós podemos ter, fora aquela tradicional de São Pedro ajudando a gente? Olha, professor, depois de muita pesquisa, que ela se iniciou nos anos 90, nós chegamos à conclusão que a melhor alternativa, onde você obtém água sem ela estar poluída ou carregada de metais pesados ou partículas sólidas, é o ar. É o ar. Então você obtém através de uma máquina e essa máquina condensa a água, o vapor que tem, a umidade presente do ar. No ambiente, exatamente. Tá certo. E como é que você faz isso? Que máquina é essa? Bom, esses equipamentos nós, ao longo aí de muitos anos, nós viemos desenvolvendo a tecnologia. Certo. Na questão de aumentar a eficácia, diminuindo o tamanho físico dos equipamentos, também aumentando a qualidade da água e diminuindo o consumo energético. Tá. Para que ela seja produzida. Então nós chegamos a várias escalas de equipamentos, começando deste aqui, que está aqui ao nosso lado, Tá. que é um equipamento que produz 30 litros de água por dia, ultra pura e potável, carregada de sais minerais, necessárias para fazer a hidratação orgânica. E nós temos equipamentos também hoje, de uma escala que vai até 5.000 litros dia de produção, que também funciona da mesma forma. Tá. O projeto é o mesmo, só se aumenta a questão escala. E estamos em projetos já em equipamentos muito maiores para a questão de se resolver a questão comunitária mesmo. Sei. Por exemplo, se a gente pegar escolas, hospitais,
onde precisa de água pura, água tratada e tudo, é possível resolver pelo menos nesses ambientes? Essa aí nós já temos a solução, que é a questão desses equipamentos de grande fornecimento de 5.000 litros, que eles são modulares. Então, é uma questão de demandas. A gente, quando nós somos provocados a respeito de fazer um projeto para isso, as instituições nos contactam, nós vamos lá fazer um cálculo de demanda. Tá. Em cima desse cálculo de demanda, a gente desenvolve ou soluções híbridas para trabalhar em conjunto com o sistema de fornecimento de água usual, Certo. ou apenas o nosso, para resolver a questão inteiriça se o consumo compensar, né? Tá. Pedro, me fala o seguinte, quais são os componentes de uma máquina sua para fazer essa captação da umidade do ar? Bom, os componentes são necessariamente um condensador de altíssima performance, produzido com ligas especiais, para a água já não vir carregada de metais pesados ou bactérias, Tá. o mínimo possível. Para os filtros de osmose reversa posterior a isso, eles já durarem por um tempo muito grande, Certo. porque senão eles também vão ter um problema de saturação. Bom, após passar por esse sistema de filtragem por altíssima pressão, a água é conduzida a um tanque que possui agentes mineralizadores. Porque precisa colocar sais minerais na água. Sim, para se tornar água potável, porque a água inerte, ou água morta, ou água estéril, ela não hidrata o organismo. Certo. Então nós temos obrigatoriamente que inserir, no mínimo, 4 minerais, que são magnésio, sódio, selênio e cálcio, Certo. para se produzir água potável. Em termos de escala, aqui na nossa região trabalham a Sabesp em algumas cidades e a Sanasa em outras cidades. E eu queria saber, em termos da escala de produção, o custo de uma água produzida por esse processo seu de condensação da umidade do ar e o processo tradicional de captação dos cursos d'água e tal. Existe uma correlação de preços entre o volume de litros, vamos dizer, que você pode criar e o que vem pela nossa torneira? Existe. A questão toda é que os nossos equipamentos eles foram desenvolvidos em cima de uma sistemática mecânica. Essa sistemática mecânica ela funciona através da energia elétrica, do consumo energético. Sim. Dentro disso que nós temos hoje aqui, que já está pronto, a correlação de custo é muito maior o nosso do que o produzido pela rede usual. A sua água ainda fica mais cara. Muito mais caro, com cerca de 10 vezes mais caro. Sim. 10, 12 vezes, 15 vezes, depende do local. Só na eventualidade de uma escassez mesmo De um que colapso. se justificaria. Né? Numa situação de colapso geral, como nós temos implantado normalmente em algumas regiões do Brasil e fora do Brasil, onde é impossível se conseguir água através de outro método. No caso seu, se a gente tem uma crise hídrica e não chove exatamente porque a massa de ar seco impede a passagem das frentes frias que vêm do sul ou do oceano. Que é o que está acontecendo. Se você não tem umidade no ar e por isso não chove, você não tem umidade do ar também para captar e condensar a sua água. Como é que você faz? Bom, a nossa saída seria de toda forma continuar a condensação, mas não nesse formato de você colocar as máquinas longe da origem da evaporação. É o contrário. Então você tem que deixar Levaria perto. os equipamentos no formato de mini usinas Tá. para se produzir água em cima de onde ela está sendo evaporada. Ou Então, em cima do mar, ou em cima dos rios mesmo poluídos. No caso daqui de São Paulo, a gente poderia Pode colocar... ser em cima do Tietê, em cima do Tietê, Rio em cima do Pinheiros. Tamanduateí, etc. É, porque a nossa ideia e o nosso projeto está aí justamente para grandes cidades, está sendo justamente colocar em cima dos locais onde o rio está passando, poluído ou não, ou do esgoto até, onde há um grande índice de evaporação. Então os equipamentos teriam uma performance de produção muito alta de uma água ultra pura, porque para a gente não importa. O vapor, ele mesmo vindo carregado de vírus e bactérias, provavelmente por causa do estado que a água está embaixo. Condensação de poluentes, né? É. Que é um dos problemas que hoje a Sanasa vem enfrentando, exatamente esse. Quer dizer, como o volume de água diminuiu, na hora que chove, traz um monte de poluente para dentro da água, a água fica com uma qualidade pior, você tem que usar novos elementos químicos, etc. E fica sobrecarregado Produz menos água e aí chega menos água
para a população. E, além disso, carregada de tratamento químico. Certo. Ela é carregada principalmente na questão de cloro. Sua ideia é pegar as suas máquinas, modificar a escala e colocar, vamos dizer assim, mini usinas ao longo dessas áreas onde a umidade do ar é alta. Exatamente. É muito Tá. simples. Agora, e a parte energética? Por exemplo, se você tem uma máquina dessa aqui, ela precisa de energia elétrica para fazer o processo operacional. No caso dessas mini usinas, eu não posso imaginar que eu vou usar energia elétrica, porque senão o custo da água vai ficar muito alto. É verdade. Tem o custo da máquina mais o custo Energético. da sua Manutenção. da sua manutenção, E produção. fica muito alto. Como é que você faria? Simplesmente substituiria o consumo energético elétrico convencional por painéis solares. Painéis solares. Dá. Tá. Claro, aí vão falar, vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro, mas o custo da água vai ficar zero. Quer dizer, você Vai faz chegar próximo de zero, vai custar um centavo. Você faz um investimento inicial mais alto e ao longo do tempo você tem uma... Diluição do custo Sei. da montagem estrutural. Quer dizer, do ponto de vista operacional, o custo da água ficaria zero, mas o custo ficaria no investimento. No investimento dos equipamentos, mas os benefícios seriam imensos. Você não vai ter problema de tratamento da água, a qualidade da água para a população seria altíssima, sem tratamento químico. Certo. E viabilizaria toda a sistemática da questão, até da própria colocação da água na casa das pessoas. Por quê? Porque você vai estar com a produção muito próxima. Você acha que depois que voltar a chover, tudo, essa solução de fazer reservatórios e criar vários reservatórios é uma solução ideal? Essa questão de se você deixar a água a céu aberto, com o solo absorvendo essa água e o próprio ambiente A evaporação. evaporando ela, isso é um processo extremamente Acaba ineficaz. perdendo metade da água, Mais da metade. Tecnicamente, Eu sei que eu 60% da água evapora. Então, para a gente terminar, eu queria saber qual é a mínima umidade que o ar tem que ter para que a máquina possa trabalhar. Olha, hoje esse sistema todo é informatizado. Então, assim que o sensor identifica, por exemplo, que a umidade chegou a 10%, ele para produzir para não afetar a questão do ambiente de sobrevivência mesmo das pessoas que estão nele. Bom, a gente queria agradecer a você e dizer o seguinte: nós estamos numa crise, evidentemente, fazer máquinas como essa para resolver o problema de um estado de São Paulo inteiro com essa população não dá. Mas só para alertar que é possível encontrar soluções alternativas e ir montando uma sequência de soluções alternativas para que, quando novas crises acontecerem, a gente vai debelando essa crise a partir dessas soluções. Como é que é isso? Eu acho que está aí a questão. Não esperar o problema acontecer para você depois ver o que você vai fazer. Certo. Eu acho que agora, esse momento agora serve de escola. Nós nunca tínhamos passado nessa região, porque eu vivo aqui há muitos anos. É uma região uma situação tão crítica. Eu acho que isso está servindo de escola, que o poder público poderia chegar à conclusão de, poxa, eu vou fazer o plano B, vou fazer o plano C, para que em caso de emergência eles venham funcionar e não ficar dependendo literalmente do céu, uma solução que cai do céu. Porque nos países onde eu já visitei, o pessoal já é adaptado a não ter esse tipo de solução de cair do céu. Aí ele tem que realmente... Ele tem que resolver de qualquer jeito. Então, não é só o Brasil. Eu acho que as outras regiões do planeta, elas já têm que ir se preparando, até em razão da própria degradação ambiental, para resolver a coisa de forma artificial, para ir se adequando. Tá certo. E a soma de pequenas soluções leva à solução de grandes problemas.